Osama Bin Laden foi uma pessoa terrível que cometeu coisas horríveis. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando a CIA examinou os discos rígidos recuperados de seu esconderijo e encontrou algumas coisas também terríveis. Ao aprofundarem a investigação sobre o real conteúdo dos discos rígidos, alguns arquivos surpreendentes foram descobertos. Agora, sabemos que Osama Bin Laden assistia a animes, jogava videogames e explorava alguns aspectos mais obscuros da internet. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir no disco rígido desse terrorista vai chocar e indignar você. Em 2 de maio de 2011, um grupo da SEALs, da Marinha dos Estados Unidos, infiltrou-se no esconderijo de Osama Bin Laden, em Abbottabad, no Paquistão. Durante essa missão heróica, 5 terroristas, incluindo Bin Laden e um de seus filhos, foram mortos. A unidade de forças especiais avançou pelo esconderijo com precisão, garantindo que, mesmo depois de matar Bin Laden, eles retirassem seu corpo para que pudesse ser jogado no oceano em uma data posterior. Isso foi feito para evitar que fanáticos o adorassem. Durante essa missão, a equipe SEAL assegurou vários discos rígidos, pendrives e computadores que continham coisas bastante surpreendentes. A CIA liberou uma grande quantidade de conteúdo dos discos rígidos para melhorar ainda mais a compreensão pública da Al-Qaeda. No entanto, o que ninguém esperava era a enorme quantidade de vídeos com memes, tutoriais de crochê e conteúdos pornográficos, bastante peculiares que estavam nos discos rígidos de Osama Bin Laden. Só que nem tudo foi divulgado ao público, pois havia arquivos usados para localizar outros líderes terroristas e vídeos muito macabros para circular publicamente. Dá para imaginar, né? O teor desses vídeos. No total, cerca de 470 mil arquivos digitais, totalizando 250 gigabytes de dados, foram obtidos nos discos rígidos de Bin Laden. E cada arquivo era mais surpreendente que o anterior. O mais óbvio seria encontrar informações relacionadas ao terrorismo em um disco rígido de um líder terrorista, concorda? E embora a CIA provavelmente não tenha liberado a maioria da documentação relacionada aos planos e às atividades da Al-Qaeda, eles divulgaram algo bastante interessante. Um dos documentos encontrados nos discos rígidos era um formulário de recrutamento da Al-Qaeda. Isso pode parecer estranho, já que quando se pensa em formulários de recrutamento, provavelmente se tem em mente uma empresa ou uma organização sem fins lucrativos. Mas parece que a Al-Qaeda precisava de algum tipo de documento para avaliar seus recrutas. Porém, ao contrário de qualquer formulário de recrutamento tradicional, as perguntas encontradas no equivalente da Al-Qaeda eram únicas para a linha de trabalho deles. Perguntas como: você deseja realizar uma operação suicida? Se misturavam com outras como: quais são seus hobbies ou passatempos favoritos? Bom, não está claro se as respostas a essas perguntas qualificavam ou desqualificavam o candidato para se tornar um terrorista. Mas este é apenas um dos muitos documentos que nos dão uma visão do processo de seleção da Al-Qaeda e de como a organização era administrada. Outras informações relacionadas ao terrorismo nos discos rígidos incluíam vídeos e discursos do filho de Osama, Hamza Bin Laden. Acreditava-se que Hamza assumiria a organização quando seu pai falecesse ou não pudesse mais liderar a Al-Qaeda. Então, imagens documentais foram arquivadas nos discos rígidos para fins históricos. A Al-Qaeda também usava esses vídeos e imagens como propaganda para mostrar que Hamza seria um líder forte. Os vídeos no disco rígido parecem contradizer essa ideia. Havia um vídeo de casamento com 1 hora de duração em um dos discos que se arrastava e parecia não ter significado real. Hamza aparece usando um fino bigode e parecendo relativamente infeliz durante todo o evento. Imagens do casamento também foram usadas em algumas propagandas do grupo terrorista, mas as imagens foram editadas para retratar Hamza de forma positiva. Algumas das imagens e dos vídeos nos discos rígidos provavelmente foram usadas para identificar e localizar Hamza. Em 2019, Hamza foi morto em uma operação antiterrorista dos Estados Unidos, em algum lugar não informado no Afeganistão ou Paquistão. Os discos rígidos também continham planos e preparativos para o 10º aniversário do 11 de setembro
e maneiras de usar as revoltas da Primavera Árabe a favor da Al-Qaeda. A informação nos discos rígidos de Osama Bin Laden não era destinada a qualquer pessoa que não fosse membro da Al-Qaeda, pois incluía detalhes que permitiriam aos Estados Unidos interferir em seus planos. No entanto, foram outros conteúdos, além de tramas terroristas e discursos encontrados nos discos rígidos, que deixaram as equipes e autoridades ainda mais chocadas. Evidentemente, não é surpresa que Osama Bin Laden tinha sido um narcisista. Alguns arquivos encontrados em um dos HDs contam essa história quase perfeitamente. Aquele ser humano terrível adorava documentários sobre si mesmo. Na verdade, seus discos rígidos estavam repletos de programas como Nos Passos de Bin Laden, da CNN, os mais procurados do mundo. E é plausível que esses programas tenham sido baixados apenas para manter controle sobre o que a mídia dos Estados Unidos sabia sobre ele. Mas não havia motivo para manter os arquivos após assisti-los, se fossem usados apenas para esse propósito, concorda? Não é difícil imaginar Osama Bin Laden assistindo a documentários sobre si mesmo e encontrando prazer neles. Isso é um pensamento repugnante. Mas tudo indica que Bin Laden era exatamente assim, repugnante. Ele também tinha gravações do documentário de 2008, Onde Está Osama Bin Laden?, criado por Morgan Spurlock, o mesmo homem que fez o Super Size Me. Talvez o documentário mais maluco que Osama Bin Laden tenha em seu disco rígido fosse Loose Change, que teorizava que o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono era uma operação de bandeira falsa, isto é, que os atentados de 11 de setembro foram preparados e conduzidos por elementos dentro do governo dos Estados Unidos da América e se baseia em fatos e alegadas anomalias percebidas no registro histórico dos atentados. O documentário foi desmentido inúmeras vezes e não tem evidências reais ou validade. Agora, é estranho que Osama Bin Laden, o homem que orquestrou os ataques de 11 de setembro, tivesse uma cópia desse documentário em seu disco rígido. Talvez fosse um lembrete de quão crédulas algumas pessoas podem ser, ou talvez ele o tenha mantido como uma lembrança, assim como todos os outros documentários sobre ele. Há diversos relatos que afirmam que Bin Laden era louco e extremamente paranoico. E tinha motivos para isso, né? Uma vez que as forças armadas mais poderosas do mundo estavam constantemente atrás dele. No entanto, um dos arquivos mostrou o quão nervoso ele estava com a possibilidade de ser rastreado. Em uma determinada pasta de arquivos, havia uma série de mensagens de Bin Laden para uma de suas esposas. Em uma das mensagens, ele dizia à esposa que haviam colocado um dispositivo de rastreamento em seu dente quando ela foi a um dentista no Irã. Osama descreveu o dispositivo como do tamanho de um grão de trigo e a largura de um fino pedaço de macarrão vermicelli. Não está totalmente claro o que Bin Laden fez com esse delírio paranoico, mas ninguém duvida que ele tenha obrigado sua esposa a remover o dente. Não há evidências de que um dispositivo de rastreamento tenha sido realmente colocado no dente dela, ou se isso era sequer possível na época. À medida que as investigações nos discos rígidos de Osama Bin Laden avançam, o cenário se torna cada vez mais intrigante. Surpreendentemente, uma parte do conteúdo adulto encontrado em sua posse revela-se fora do convencional. Bin Laden possuía interesses bastante peculiares, como evidenciado por cópias pirateadas de obscuros títulos de pornografia, originadas de antigas máquinas de fliperama em seu disco rígido. Exemplos notáveis incluem jogos como Fantasy 95 ou Perestroika Girls, nos quais os jogadores eram recompensados com imagens rudimentares de mulheres nuas ou escassamente vestidas em um estilo anime, à medida que avançam na trama. Essas imagens apresentam personagens pixelizados ou fotografias de mulheres nuas em uma resolução extremamente baixa. Embora a escolha de pornografia possa parecer peculiar, não seria fora do comum que Osama Bin Laden tivesse gostos singulares em relação ao que o intrigava. Alguns jornalistas especulam que a pornografia pixelizada poderia ter sido utilizada como meio para transmitir mensagens codificadas a outros membros da Al-Qaeda. Afinal, de uma coisa a gente pode ter certeza. Ele era, sim, um homem sem escrúpulos. Mas ele não era bobo, não. Usar esse tipo de imagem como mensagem codificada
Não seria uma má ideia. Bin Laden temia o envio de mensagens via e-mail, receoso de que sua trajetória pudesse ser rastreada até ele. Essa, sem dúvida, não figurava como a opção mais segura para comunicar-se com sua organização terrorista, especialmente se o intuito fosse manter os planos longe do conhecimento dos Estados Unidos. Diante disso, especula-se que ele possa ter dissimulado ordens confidenciais ou mensagens secretas em meio às imagens pornográficas ou nos jogos presentes em seu disco rígido. Contudo, alguns especialistas aventam uma alternativa para a abundância de pornografia pixelizada no acervo de Bin Laden. Sustentam que ele simplesmente poderia apreciar esse tipo de conteúdo. A predileção de Osama Bin Laden não se limitava apenas à pornografia. Seus discos rígidos revelaram uma coleção surpreendente de vídeos, programas e filmes. Remontando a cerca de 2007, os vídeos de memes no YouTube alcançaram grande popularidade, como Charlie Beat My Finger, despontando como um dos mais famosos. Surpreendentemente, até mesmo Bin Laden assistiu a esse fenômeno. Durante a análise dos arquivos em seus discos rígidos, a CIA se deparou com o fato de que Bin Laden baixara vários vídeos do YouTube, incluindo aqueles que capturavam a essência dos memes emergentes nos Estados Unidos. O disco rígido continha uma miríade de vídeos de gatos, sugerindo que Bin Laden podia ser apreciador desses felinos ou, no mínimo, achava graça nesses vídeos. Uma das descobertas mais inusitadas foi a extensa coleção de vídeos de crochê. Apesar da desconexão aparente com o terrorismo e memes, Bin Laden tinha uma variedade de vídeos como fazer uma cesta de crochê, gorro de crochê risca e aplicação de crochê arco-íris estrela, indicando um possível interesse ou hobby na prática do crochê, possivelmente aprendido através de tutoriais online. Embora não seja claro se Bin Laden era o responsável por essas criações de crochê, evidências sugerem que, de alguma forma, o tricô encontrou espaço nos interesses da Al-Qaeda. A faceta mais intrigante dos vídeos no disco rígido de Osama Bin Laden incluía uma série de recursos educativos destinados a crianças pequenas. Poderiam esses vídeos ser a ferramenta que Bin Laden utilizava para aprimorar os seus conhecimentos em inglês? Títulos como Brilha, Brilha, Estrelinha, Novo Alfabeto Rápido, Cantos Fônicos ABC e 1, 2, Amarra Seu Sapato sugerem que Bin Laden enfrentava desafios com o alfabeto. É claro que o alfabeto árabe se difere bastante do latino, mas os vídeos selecionados para aprender o alfabeto não necessariamente precisavam ser canções infantis, né? Ou precisava? Além dos documentários que alimentavam seu narcisismo, Bin Laden tinha interesse por outros temas. No entanto, assim como o restante de seu disco rígido, suas escolhas eram peculiares. Pode ser que Bin Laden estivesse em busca de informações negativas sobre a igreja cristã, ou talvez apenas achasse os escândalos fascinantes. Um exemplo disso é o documentário intitulado Crimes Sexuais e o Vaticano, encontrado entre os vídeos. Outro arquivo com o título Quantos Anjos Existem? Poderia referir-se a um documentário sobre a quantidade de anjos nos céus, ou talvez fosse simplesmente um vídeo do YouTube explicando de maneira literal quantos anjos são mencionados no Alcorão ou em outros textos sagrados. Bom, nenhum detalhe a mais foi dado a respeito deste vídeo. Osama Bin Laden também apreciava seus desenhos animados. Havia vários episódios de Tom e Jerry e até da icônica Pantera Cor-de-Rosa, encontrado em um dos discos rígidos. Mas talvez o arquivo de vídeo mais intrigante de todos seja aquele intitulado Bubbles. Será que tratava-se apenas de um vídeo de alguém fazendo bolhas? Dicas de como produzir bubbles, bolhas? Ou é algo completamente diferente? Talvez nunca saibamos. No esconderijo de Osama Bin Laden, destacava-se a presença notável de entusiastas de anime, evidenciada pela considerável porção dos discos rígidos dedicada a programas dessa natureza. Embora possa parecer inusitado imaginar Bin Laden e seus colegas terroristas envolvidos curtindo animes, a vasta coleção de vídeos sugere que tal prática era comum, sim. Entre as preferências de Osama estavam títulos como Naruto, Bleach e Dragon Ball Z, e até games como The Devil May Cry, e crossovers de anime conhecidos apenas pelos fãs mais dedicados.
A extensão da coleção de anime presente nos discos rígidos é impressionante. Essa revelação também evidencia a prática generalizada de pirataria de materiais protegidos por direitos autorais pela Al-Qaeda. Embora a infração de direitos autorais não fosse provavelmente a principal preocupação de uma organização terrorista, a enorme quantidade de arquivos indica um investimento significativo de tempo e esforço na aquisição ilegal de vídeos de anime e outros conteúdos digitais. Fica incerto se essa iniciativa foi liderada por solicitação de Osama Bin Laden ou se algum membro da organização decidiu abastecer os discos com anime, mas o certo é que a abundância de arquivos sugere um consumo regular. Apesar do ódio declarado pelo mundo ocidental, Bin Laden possuía diversos sucessos de Hollywood em seu acervo. Animações como Formiguinhas, Carros, A Era do Gelo e Chicken Little foram encontradas, além de filmes de ação como Resident Evil, Os Três Mosqueteiros e Batman Gotham Knight. Enquanto poderiam ser para fins de pesquisa, bom, é mais provável que Osama Bin Laden e seus associados terroristas simplesmente apreciassem filmes provenientes da parte do mundo que consideravam como inimigo. Como explicar essa admiração que Bin Laden tinha pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos? Considerando as circunstâncias do esconderijo, onde a ameaça constante de drones e operativos dos Estados Unidos pairava, Bin Laden necessitava de uma ampla gama de opções de entretenimento. E que maneira melhor de passar o tempo do que ficar imerso durante horas nos videogames, com emuladores presentes nos discos rígidos e arquivos associados a clássicos do Nintendo DS, como Mario e Luigi, Parceiros no Tempo, Novo Super Mario Bros., Metroid Prime Hunters e Yoshi's Island DS. Contudo, sua preferência não se limitava aos jogos descontraídos da Nintendo. GTA, Chinatown Wars, um jogo mais intenso e aliado com a personalidade de Bin Laden, também figurava em seus arquivos. Imagina-se Bin Laden jogando até tarde, tentando escapar da polícia e causando tumulto virtual. Infelizmente para ele, claro, sua fuga no mundo real não foi bem sucedida. E a equipe SEAL Six assegurou que ele não representaria mais uma ameaça. Além disso, o Counter-Strike, um jogo de tiro em primeira pessoa que requer conexão com a internet para partidas multijogadores, também estava instalado, deixando espaço para especulações sobre qual equipe Osama e seus colegas preferiam. Sem falar que este jogo fornece condições para você jogar com qualquer outra pessoa do mundo. Você aí, que curte o Counter-Strike, conforme sua idade, saiba que você já pode ter enfrentado um dos piores terroristas do mundo e pode tê-lo vencido. Ou não, né? Brincadeiras à parte. Pode ser que Bin Laden e sua equipe tenham configurado sua própria rede LAN para jogar somente entre eles. Afinal, que interesse poderia haver em jogar com pessoas de outros países? Não havia interesse algum do lado do grupo terrorista ser rastreado. Portanto, uma LAN bem estruturada e com sistemas de segurança bem instalados seria o mais sábio a ser feito. E com certeza, isso foi feito. Portanto, esqueça a possibilidade de um dia ter enfrentado a Al-Qaeda em pessoa num Counter-Strike. Além dos videogames mencionados, parece que havia uma quantidade decente de tempo dedicada a jogar Zuma Deluxe para passar o tempo. Você deve lembrar que, por volta de 2007, esses tipos de jogos estavam em alta. E é interessante notar que Osama e seu grupo, no esconderijo, pareciam bastante atualizados com suas práticas de jogos. Esses homens também passavam um tempo matando zumbis em Sniper Elite, Nazi Zombie Arm 2. Diversos dos videogames desfrutados por Osama Bin Laden e seus colegas na Al-Qaeda envolviam elementos de tiro, o que, considerando os jogadores, não é de surpreender ninguém, né, não? Mesmo sendo terroristas sanguinários, aparentemente compartilhavam o apreço pela Nintendo tanto quanto qualquer entusiasta de jogos de tiro. Paralelamente aos videogames, pornografia e demais conteúdos, uma vasta coleção de documentos foi armazenada nos discos. Os documentos cruciais, por questões de segurança nacional, nunca foram revelados publicamente. Entretanto, é razoável presumir que alguns desses arquivos tenham desempenhado algum papel na captura ou eliminação de outros membros da Al-Qaeda. Ademais,
É plausível que fotos e vídeos de torturas e execuções não tenham sido divulgadas ao público. Importa lembrar que Osama Bin Laden e seus comparsas eram indivíduos terríveis, perpetradores de atos indescritíveis. A experiência de jogar alguns dos games ou assistir a vídeos no disco rígido de Osama não deve obscurecer a realidade de que Bin Laden foi um terrorista responsável por inúmeras mortes, transcendendo a condição humana para assumir um caráter monstruoso. Nos discos rígidos de Osama Bin Laden também foram encontrados rascunhos de e-mails, fornecendo insights sobre suas atividades durante os anos de esconderijo. Devido à preocupação com a interceptação por parte da inteligência dos Estados Unidos, Bin Laden não podia enviar e-mails ou fazer chamadas telefônicas diretamente do esconderijo. Em vez disso, redigia e-mails que eram transferidos para pendrives, entregues a mensageiros e enviados por e-mail a partir de diferentes cafés da internet para preservar o sigilo de sua localização. A descoberta mais surpreendente desses e-mails foi que, mesmo estando escondido, Osama Bin Laden ainda comandava a Al-Qaeda. Embora tenha permanecido como figura central enquanto se escondia, ele precisou ceder parte de seu poder para seu segundo em comando, Ayman al-Zawahiri. Os arquivos recuperados nos discos de Osama indicavam que ele ainda dava ordens. Era informado sobre relatórios e emitia decisões religiosas dentro da organização terrorista. Tudo isso enquanto estava isolado em seu esconderijo. Durante a operação que resultou na neutralização de Osama Bin Laden, a equipe SEAL Six obteve diversas informações valiosas do esconderijo, embora a exata composição da população que residia lá seja incerta. Relatos indicam a presença de pelo menos algumas de suas esposas e vários filhos durante a operação. Isso suscita uma consideração importante. Embora os discos rígidos recuperados possivelmente contivessem arquivos utilizados por Osama em algum momento, é plausível que esses dispositivos também tenham sido empregados por outros membros de sua família ou pelos soldados que compartilhavam o esconderijo com ele. Assim, é possível que os filmes, programas de TV, videogames e pornografia não estivessem exclusivamente associados a Osama Bin Laden. No entanto, independente disso, é quase certo que ele tinha conhecimento do conteúdo presente nos discos. E a maior parte do entretenimento armazenado provavelmente destinava-se ao seu próprio divertimento ou para manter-se ocupado. Não apenas elementos digitais compunham o cenário do esconderijo. Bin Laden mantinha uma coleção peculiar de livros que ofereciam uma perspectiva mais profunda sobre o seu pensamento. Surpreendentemente, sua biblioteca incluía várias obras sobre os Estados Unidos, evidenciando o interesse nas táticas diplomáticas do país. Livros como Obama's Wars, de Bob Woodward, Ilusões Necessárias, Controle do Pensamento nas Sociedades Democráticas, de Noam Chomsky, e Os Estados Unidos e o Vietnã, 1787-1941, de Robert Hopkins Miller, refletem esse foco. Essas leituras provavelmente serviram para auxiliar Bin Laden a compreender seu inimigo e conceber novas estratégias para aterrorizar o mundo livre. No entanto, surge a pergunta: se Bin Laden era tão avesso aos Estados Unidos e ao mundo ocidental, por que ele possuía tanto conteúdo midiático proveniente dessas culturas em seus discos rígidos? Por que seus discos não estavam repletos de filmes, programas e jogos de outras regiões do mundo, ou mesmo do Oriente Médio? Eu espero ver os seus comentários, ok? É bom saber como está o pensamento de uma pessoa brasileira atualmente sobre um assunto já considerado épico, mas ainda em voga. Obrigado.